a Carneiro Leão e Campelo. As duas famílias mais conhecidas. Rodrigues Campelo. Mas tem uma outra que chegou há mais tempo. Como é o nome? Não é Paulo Carneiro de Mesquita, não. É outro nome. Eu vou depois lembrar. Chegou em 1590. Podemos começar, então. Quando é que começa a sua família no Brasil, vamos dizer assim, a chegada, a formação? Olha, o engraçado é o seguinte, no Brasil, a família principal, a Carneiro Leão, é de 1710, 720, no máximo, Óleo. E a outra, que é a Carneiro Campelo, que era Rodrigues Campelo inicialmente, é mais antiga, é de 1680, porque foi Antônio Rodrigues Campelo que veio para cá em 1680 e foi vereador em Olinda, foi um bocado de coisa, dono de engenho, senhor de engenho, e pronto. Agora, o Carneiro Leão, o Antônio Manuel Carneiro Leão, esse veio como comerciante. Ele era neto do primeiro que formou a família Carneiro Leão, quer dizer, era Pedro André Ferreira, o Carneiro, que casou com Maria Antônia de Leão. Aí ficou isso em 1637. A primeira filha, Joana, nasceu em 38. Então, esse Manuel Carneiro Leão era filho de um filho dele chamado Francisco. Agora, o engraçado é que o nome Carneiro é epíteto, não é um nome meio, não, porque o cara era André Ferreira. Ele tinha quintas com aqueles murinhos que a gente vê em Triunfo, aqueles murinhos baixos, mais largo, em pedra solta, que vai acomodando a pedra e fica muito bonito, aquilo sobe e desce monte, que é feito largo, porque carneiro não pula, bode pula, mas carneiro não. Então ele era grande criador de carneiro, aí ficou conhecido, o André Ferreira, ficou conhecido o Carneiro, e aí o filho dele adotou, Pedro André, do pai, Ferreira Carneiro, foi o que fundou a família Carneiro Leão, ao casar com Maria Antônia de Leão. Isso aí? O casamento é de 1637. Mas o neto dele que veio para cá é de 1685. Eles estavam onde então antes? Eles estavam na freguesia de Santiago de Carvalhosa, em Passos de Ferreira. Passos de Ferreira é a 22 quilômetros do Porto, subindo. Quer dizer, entrando em Portugal, entendeu? É assim. Mas foi interessante, ele tinha uma quinta chamada Quinta do Funtão, ele lá pronuncia o Funtão e escreve com U. Mas aqui a gente diz Fontão, realmente. Eu estive lá 2 vezes, é uma danada. Você vai chegando, se parar o carro, você ouve aquele barulho, o barulho da água, tanta água saindo, borbulhando dali, daí dizer Fontão. E é no lado assim, próximo, onde tem a Casa Grande, onde tem agora tudo em pedra. São as 3 casas, o armazém, a Casa Grande, tudo em pedra. Agora simples. Agora próximo tem uma quinta belíssima, uma coisa linda, a quinta de oh meu Deus, de frente a essa quinta tem uma praça, é uma praça triangular e tem uma imagem grande de Santiago de Compostela, tem, e a rua do lado se chama Rua José Maria Carneiro Leão, Quinta de Figueiró. Essa de Figueiró é bonito porque tem um gradil de ferro alto, de uns 3 metros de altura, muito trabalhado, e no meio do gradão, no portão, é o brasão,
é um carneiro de um lado e um leão do outro, segurando o escudo, né? Segurando o brasão. Agora, quando eu fui lá, eu fui com o motorista do carro, me levou. E a porta escancarado. E eu aí fui entrando, ele disse, vamos entrar. Eu disse, não, rapaz, vamos bater aqui, ou gritar, porque é possível entrar assim na casa. Aí disse, não, mas o portão não está aberto, vamos entrar. Aí a gente foi andando, era recuado, um daqui ali na rua, e lá tinha aquele casarão assim de 12 degraus, aquela casa em escada, assim, escadaria, com um patamar, porque embaixo é um porão alto, entendeu? Embaixo é como se fosse uma casa, e a parte de cima. Mas linda, o brasão se repetia lá em azulejo, também azulejo, o carneiro do lado, o leão do outro. E as 3 flores de lis, essa coisa toda. Bom, e aí lá vou eu. E aí eu fui pelo lado, a gente tocou em sineta, em campainha e em sino. Não via ninguém, agora tinha gente na casa. Eu acho que não quiseram se apresentar, entendeu? Aí eu disse pro o motorista, disse, o problema é o seguinte, na minha terra, a gente não entra na casa dos outros desse jeito não, de maneira não, estou penetrando na casa, mas estou no pátio. Aí eu disse, porque se a gente fizesse, era um tiro e um grito, quem vem lá? Mas primeiro o tiro saía, ele estacou assim, o motorista disse, é mesmo? Eu digo, é assim mesmo, você para poder entrar na casa dos outros tem que pedir licença, não vai assim não. Ah, mas o portão estava aberto, eu digo, sei lá, mas é deslumbrante essa casa, linda, linda são, acho que tem a porta no meio e 3 janelões de cada lado, assim, aquela coisa enorme. Você fotografou não? Fotografei, agora não sei onde anda a fotografia, que foi dentro do computador, mas é linda, a Quinta de Feira, tanto é que o outro dia o português foi comprar na rua do Kaiser Mariano, Kaiser Mariano, eu fui comprar uma prancha de amarelo vinhático, e conversa vai, o português disse, o senhor é de onde? Eu disse, sou do norte. Eu disse, mas de que freguesia? Ele disse, eu sou de Vila Nova de Famalicão. Aí eu disse, sim, é perto de onde era meu povo, Passos de Ferreira. Ele disse, sim, a terra dos nobres, ele disse isso. Pronto, a gente tinha aqui se dá comigo, pai de um colega, ele era casado com uma prima minha, Carneiro Leão, está com 97 anos, Miriam, filha de Arnaldo, e era José Carvalho Ferreira da Silva, era exatamente intricado com esse povo lá, tanto é que a dona do engenho, porque aqui existiu o Morgadio de Itapacurá, e nós temos muita coisa dele aqui, guardado. Eram 5 engenhos, mas parece-me que o governo desapropriou 3 por conta da represa de Itapacurá. E aí ficou pelo menos um, que é Santa Rosa, onde aquela menina que foi diretora da parte de medicina do Hospital Português, me esqueço o nome dela, de Lencastre, não sei que é lá de Lencastre. A mãe dela morreu com 96 anos o ano passado, mas ela disse a George, isso, todo Carneiro Leão é Ferreira, e realmente, a origem era Ferreira, o carneiro veio do apelido do homem, o carneiro, pronto, mas a origem era Ferreira. Bom, esse é o lado, vamos dizer, Carneiro Leão, a outra é Rodrigues Campelo. Rodrigues Campelo é a junção do Rodrigues, que é de, agora mesmo Rafael, nosso sócio, passou por lá a pé, porque foi do Porto, caminho de Santiago, para Santiago, 245 quilômetros a pé. Não dá para Bio, não dá para mim de jeito nenhum, essas coisas não. Eu acho que nem Jesus quer uma coisa dessa, um sacrifício desse. Mas o povo vai e vem tudo satisfeito, porque eu não acho graça. E aí eu pedi a ele para passar e o caminho passa em Pontevedra. São 2 grandes cidades que tem ali na beirada. Pontevedra, e a próxima é justamente Santiago de Compostela. E Pontevedra diz que é uma cidade bonita e tudo. O Rodrigues veio de lá. Era o pai do primeiro Rodrigues, que casou com uma Campelo. E os Campelos é um lugar que eu preciso ir em Portugal. Os Campelos são de lá de cima, próximo a Baião, comarca de Baião. Quer dizer, onde tem Vila Nova, me parece. Vila Nova é uma serra
do lado de lá está Tabaião. E é São Bartolomeu do Campelo, inclusive a capela, a igreja tem como é que eu posso dizer, meu Deus? Não é altar, é uma espécie de altar que é famoso em Portugal pelo trabalho artístico da Idade Média, entendeu? E eles eram mais ou menos de 1200 e pouco, tudo, mas também é epíteto, porque inicialmente eles eram távoras, mas aí ficaram, como eram de São Bartolomeu do Campelo, diz que começaram a enricar tanto, que aí começaram os cavaleiros de Campelo ficou com Campelo. E aí é uma Natália Domingues Campelo, casa com esse Manuel Rodrigues, filho desse de Pontevedra. E aí veio a família Rodrigues Campelo, que chegou ao Brasil através de Antônio Rodrigues Campelo em 1680. Esses detalhes a gente sabe porque ele era muito amigo e viajou tanto quando Antônio Vitoriano Borges da Fonseca, o grande genealogista nosso do século XVIII, de toda a colônia, né? Ele foi governador 16 anos ou 14, não sei, do Ceará. Ele andou por lá. Depois, quando ele voltou, ele foi com esse meu antepassado, com o filho dele, Manuel. Manuel e o filho de Manuel Virgínio, me parece, Virgínio. Foram até a colônia do Sacramento. Isso eu até contei ontem àquele meu parente que tomou posse na academia, que é o Marcos André. Ele não sabia, porque quem foi também o outro parente que é Francisco Antônio de Sá Barreto, que casou com duas, uma Carnelião, a outra prima legítima dela, entendeu? Casou com duas, da segunda esposa é que vem a mãe de Joaquim Nabuco. Esqueci do nome. Mas enfim, aí eu estava até bolido, eu acho, Marcos André, que essa inteligência de vocês não veio dos Campelos, não, veio do Sabarreto. Porque tenha paciência, não tem esse menino de Barreto Campelo, do velho, não entra num concurso que não tire os 10 primeiros lugares. É assim. Eles são impressionantes. Mas, enfim, aí eu contei a história de um santuário imenso que existe. Eles agora depositaram, porque Barreto, quando vivo, no testamento dele, deixou que fosse sempre do filho mais velho, que ficasse vivo, ali, mas morando ali no Largo da Torre. Quando agora estava para morrer o último, que era Antônio Pedro. Aí, Antônio Pedro, já com 95 anos, resolveram, embaixo, onde era a pia batismal da igreja da Torre, tem duas grades de ferro, a primeira e a segunda. Na segunda de dentro é onde tinha a pia batismal. Aí aquele Cavalheira, né? Aquele Marcelo Cavalheira que foi anos e anos e anos vigário da Torre. Ele aí mandou tirar a pia batismal dali e botar junto do altar-mor, segundo manda a nova ordem do Papa e tudo da igreja. E aquilo ficou vazio. Aí foi quando lembraram Antônio Pedro que podia ficar lá. Aí botaram lá, Cessa. Aí ficou lá, cafezinho. Mas colocaram o que nesse espaço? Exatamente, é um santuário, rapaz, enorme. É um santuário. Deve ter mais de 2 metros de altura. Ele abre, assim, aquelas portas almofadadas. É um deslumbramento. Quando Manuel Rodrigues Campelo e o filho voltaram da colônia do Sacramento, lá na província cisplatina, eles, obrigado, César. Aí eles passaram 5 anos viajando por Portugal, foram à Espanha e voltaram, né? E aí trouxeram esse santuário. Eles, Antônio Pedro pensava que era dos Sabarreto, não era dos Campelos que trouxeram. Mas como o engenho da Torre, isso é uma descoberta, inclusive, vejo que é aproximação. Evaldo Cabral de Melo foi
falar sobre o engenho da Torre. Aí falou, por volta, eu já sabia, de 1712, Antônio Rodrigues Campelo trocou o engenho Moreno, aquele Moreno que hoje tem aquela casa deslumbrante, não era, provavelmente na época não era. Aquela casa é de 1859. Trocou o engenho Moreno pelo engenho da Torre, embora o engenho da Torre fosse animais. Ficava ali embaixo, perto daquele bueiro que ainda existe. Era um, como é que a gente chama? Um engenho movido a boi, enfim. E aí foi por volta de 1712 que houve isso. E a família continuou de tal modo na Torre que aí, Barreto Campelo, o velho, tinha muita casinha por ali e tudo, muita gente pagava foro a ele, porque usava o chão, essa coisa toda. Foi muito tempo. E eles continuaram ali, ao ponto que no outra banda da família, aí quando a gente não sabia que era Campelo, mas não sabia onde era, deve ser Campelo da Torre. Aí dizia assim. Mas enfim, esses são os troncos principais de minha família. Mas tem um outro que são mais na árvore genealógica, tem 4 famílias. Tem um outro que é dos Carneiros, que é Carneiro de Maris. Tem a dos Carneiros, que chegou aqui em 1590, e tem a dos Souza Bandeira. A genealogia dos Souza Bandeira foi escrito pelo doutor Antônio Herculano de Souza Bandeira. Bom, que foi governador? Antônio Herculano, eu acho que não. Antônio Herculano foi um intelectual importante aqui e tudo. Antônio Herculano escreveu hoje continuar, agora começa mais ou menos. Aí é onde tem um pessoal muito assim, do comércio aqui no Recife. Um nome assim, os Pereira Viana, esse pessoal, tudo é misturado lá para trás. E essa família teve depois, Antônio Herculano teve 3 filhos homens, ou 4, já nem lembro, parece que 4. Raimundo Carneiro de Souza Bandeira, que era um dos filhos, foi embora, Raimundo foi embora daqui, o outro foi embora daqui, enfim, ficou aqui só um deles, que viraram também Bandeira Carneiro da Cunha. E morava eu conheci os velhos, conhecia o velho e a velha. A velha não era, a velha era filha de um que foi senador estadual. Meu Deus. Você quer que eu puxe essas coisas de repente na cabeça? É danado de eu me lembrar disso. Joana, enfim, o pai dela que era esse senador estadual. Aí casou com o doutor Francisco, era Antônio de Carneiro da Cunha. Aí, esse pessoal que morava numa casa de azulejo na Rua da Aurora. Eu conheci o velho andando assim, já o quebrado. Ela veio morrer com 98 anos, mas ele morreu, tinha uns 90, ou um pouco antes. E eu lembro a coisa singular, que meu tio morava bem pertinho no Caeté, que eu achava engraçado, é que a velha não tirava das orelhas um par de brinco de esmeralda enorme, circular de brilhante, que ela era tão magra aí, né, que ficava aquela coisa pesando na orelha assim. E ele dando o braço a ela, atravessando a Ponte Santa Isabel. Parece que eu estou vendo isso. Era dos Souza Bandeira também. Aí o que aconteceu? Em 1899, doutor Raimundo Carneiro de Souza Bandeira, filho do Antônio Herculano, resolve ir embora para o Rio de Janeiro. Foi embora e levou esse mobiliário que está aqui. Levou todinho para lá. E ele era vizinho quase da Condessa da Boa Vista e médico dela, mas ele era daquele tipo que tinha um olho grande, danado. Quando chegava disse, que coisa linda, aí ele dizia sempre, quando ia ver a Condessa, que o Cristo era uma maravilha.
Ela disse, eu deixo para o senhor, doutor Raimundo. E não é que ela no codicilo dela, não no testamento, mas no codicilo dela, ela deixou o Cristo para doutor Raimundo. E é o Cristo que veio do Rio. Eu fui encontrar este Cristo pendurado no altar-mor, aquela parede imensa com ele no meio, no altar-mor de uma igreja lá de Queimadas. Queimada é uma boca quente terrível que tem na Baixada Fluminense, só dá traficante. Aí eu não tenho dúvida, telefonei para o sacristão e falei com o padre também. Aí o padre disse, se o senhor me botar um Cristo, pode ser maior, porque esse realmente para o tamanho da parede está pequeno. Aí eu disse, não se preocupe, o senhor quer de 2 metros, que o máximo que fazia era 2 metros de altura. Eu já tinha conversado com a minha prima, Marina Bandeira, que é casada com a Miklink, o navegador. Aí eu já tinha conversado com ela, ela disse, não, aí eu pago. E foi para lá, foi para cá. Aí o padre disse, não quero assim grande não. Aí ficou um de 1,20 m e botaram lá no altar. E aí você veja o mundo como é, né? Como Almir, ele faz palestras para o pessoal da FedEx, de vez em quando, sobre navegação, sobre isso, aí mas era Ângelo, era um caixão dessa altura, muito maior, enorme, era tanto bolha, papel, aquela plástico bolha dentro, tanto não sei o que, mais outro caixão dentro, com um Cristo, porque ela fez um auê danado, e veio o Cristo, e marfim está aí, marfim de Goa, deste tamanho, uma maravilha, uma coisa linda. Foi da Condessa, a Condessa deixou para o doutor Raimundo, e eles tinham pendurado, mas o que é essas coisas de família? Hoje esse Cristo está aqui no museu. Está aí no arqueológico. Margarida ficou encantada, que é uma peça bonita, inclusive raridade. Ele tem colorido, entendeu? Colorido assim, o sangue, essas coisas, não é pintado todo não. Beleza. Esses são os Souza Bandeira. Aí vai que Marina escreve como é que eu a conheci. Um dia ela bate aqui no Instituto, aí Zé Luiz disse assim, aí tem uma loura deslumbrante, realmente. Mota Menezes. Aí tem uma loura deslumbrante, realmente, ela é muito bonita e que quer falar com você. Aí eu subi. Quando eu subi, ela estava lá, mas faz tanto tempo, alguns anos que eu queria falar com você, Reinaldo, porque lá no Rio se falava muito de você, por causa do conhecimento da família. Aí ela disse o que era, estava preocupada com essas coisas que eram de família, com o arquivo está todo com ela, mas disse que assim que ela lê todinho, ela arrumar, ela manda para cá, o arquivo familiar. E aí ela escreve um livro, o primo João escreve um, e ela escreve o outro, a continuação da história da nossa família, com retratos, com tudo. E fala na trisavó dela, a Maria, esqueci o nome, era a mãe de doutor Raimundo. Então, essa senhora encontrou uma espécie de diário e de cartas dela, ela encontrou. E ela disse que em Paris tinha ficado 1 ano hospedada em casa da prima Dondon. Ora, a prima Dondon era a minha tia, Arcelina Xavier dos Mártires Campelo, que era casada com José Carneiro do Campelo. Esse homem era o argentário da família. Ele foi dono de N engenhos, inclusive do Engenho Poeta aqui no Caxangá Golf Club. O Engenho Poeta, que era enorme. E ela disse, ficou hospedada na casa da prima Dondon. E é Dondon Campelo, que minha mãe falava muito, por causa de meu avô, falava nela e tudo, dessa tia. E ontem eu falando com Zé, aquele, meu Deus, que é de Caruaru, como é o nome? Zé Norberto, não, aquele que é de Caruaru, intelectual, que é da academia. Oxe, estava ontem lá. Aí eu falei em Zumba, eu disse, está vendo, Marcos André, Zumba é o apelido, como era o nome dele? José, é o apelido de José. Aí ele disse, esse menino de Caruaru, disse, não sabia de jeito nenhum,
Nunca imaginei que Zumba fosse o apelido de José. Pois era de Zumba. E Vamiré, que era trineto dele, Vamiré sempre perguntava se eu sabia. Vamiré Chacon. Aí Vamiré disse, quando chegava para mim, disse, e conte mais a história de tio Zumba. Eu disse, ele era meu tio, mas era seu trisavô, entendeu? Eu dizia para ele, porque a avó de Dulce, Amélia Augusta Carneiro Campelo, era a filha dele. E a outra também. Aí ontem eu falei, Marcos André disse, me lembro demais de ter conhecido Elizinho lá em casa, porque a baronesa de Lucena, Zília Sofia, e não Zélia, como na maior parte dos cantos sai sempre como Zélia, mas é Zília. Tanto é que ela tinha uma filha, Zília, e tinha outra Sofia, Zília Sofia. E eles deixaram muitos terrenos aqui, inclusive com Dulce, Chacon. E o último foi Vamiré, foi tomar conta de um sítio que era herança de Dulce, porque Dulce os irmãos morreram, os 2 irmãos morreram solteiros, e ela herdou tudo. E de Vamiré, lógico, era filho único, lá em Água Fria, ali pelo... Meu Deus, como é o nome daquele canto? Porto da Madeira. Ali pelo Porto da Madeira. Aquele sítio todo era de Dulce com os Lucena, os primos Lucena. Que Dulce, sempre que tinha toda a férias de todo ano, ia-se embora de navio para o Rio, para a casa da baronesa. Foi morrer em 1927, eu acho, que ela morreu. E aí, Marcos André disse assim, oxe, Elizinho lá em casa, eu digo, vez ou outra, eu ainda conheci um filho do Barão Lucena que veio cá, era desse povo, mas tio Zumba deixou muito dinheiro, e tem uma história engraçadíssima de tio Zumba, que a família escondia com medo, coitado, morreu possesso, ele era miserável, disse que era muito cauíra mesmo, cauíra é uma expressão tupi-guarani que meu pai usava, que quer dizer isso, unha de fome, cauíra. E aí disse que ele, quando estava, ele deve ter ficado doente e tudo, e ele doente, e disse que ficava vendo um cão preto que quando abria a boca saía fogo, e os olhos vermelhos também, aí ele entrava em delírio, lá vem ele, aí começava a gritar, era assim. Bom, aí uma das filhas danou-se a rezar, anunciada, coitado, porque está possesso do diabo e tudo, era assim. Quando foi um dia o padre veio dar uma espécie de comunhão, extremoção, sei lá o quê, aí quando o padre levantou a hóstia e foi fazendo assim, disse, ele gritou, tira esse bicho daqui, coitada, aí a pobre da anunciada correu em Gencedro, belíssimo, na Casa Grande neoclássica, dizem até lá no Cabo, dizem que tinha sido Vautier que projetou, e aí ele eu sei que morreu, e a pobre da anunciada achou que o pai tinha morrido, possesso do demônio, e disse que ia ser freira, da ordem que ela tivesse mais no horror. Olha, uma pessoa que já era psicada, aí foi ser freira da Tamarineira, lá quem endoidou foi ela, foi assim, mas a turma, isso era por debaixo do pano, meu Deus, para me contarem isso, era uma coisa do outro mundo. Tem não, mas aí vem os Campelos, sim. E voltando lá para trás, Manuel Rodrigues Campelo, o parente, que era o Francisco Antônio Sabarreto, e o filho dele, Virgínio Rodrigues Campelo, foram para viajar. Enquanto Manuel e Virgínio foram-se embora para a Europa, de lá da colônia, foram para a Europa, passaram 5 anos fora, Francisco Antônio veio por terra, de lá da colônia do Sacramento, ele veio por terra, a cavalo, até o Rio de Janeiro, porque lá, quando os portugueses perderam a praça de colônia, ele enrolou-se na bandeira de Portugal, botou dentro do corpo e veio-se embora. Aí chegou aqui no Rio, correu para o vice-rei, entregou a bandeira e contou o fato de que tinham perdido a colônia. Ele chegou no Rio de Janeiro antes do que os navios portugueses que estavam lá.
Foi assim. E nós perdemos aquele depois, eu acho que como vingança depois, D. João VI aí foi lá e tomou o Uruguai para ele. Ainda hoje você vai à Colônia Sacramento, se você conhece, parece tanto uma Olinda, vamos dizer assim. Ela é no plano, mas é uma coisinha linda. Todas aquelas casas bem portuguesas mesmo. E ela fica em frente a Buenos Aires. Eu atravessei de Aliscafo, aquele que levanta assim e vai-se embora. Levou 1 hora correndo, ia bater. É isso mesmo. Mas esse é o ramo, vamos dizer, campelo, que aí teve os engenhos. Todo mundo era de engenho. Senhor de engenho tal, senhor de engenho. Agora, o Carneiro Leão, Manuel, sim, e aí Virgínio Rodrigues Campelo, comerciante rico, já dono dono da torre. Aliás, ele tinha um irmão, Felipe, que ficou com o engenho da torre. Desse Felipe, ele é o quê, meu Deus? Sextavô meu. Sextavô. As coincidências da vida. Me chamaram para avaliar as antiguidades de uma casa aí. E tinha coisas belíssimas, inclusive a Nossa Senhora da Penha, que eu fiquei vazarulho. Mas, quando terminou, tinha uma cômoda maravilhosa, século XVIII. Quando terminou, aí era uma parenta de minha mulher. Aí virou-se e disse: Rei, diga aí o que é que você quer para eu lhe dar de presente, para eu lhe dar de lembrança da gente. O que é que você quer? De tudo que está aqui. Pode escolher. Aí eu não tive dúvida, olhei e disse: eu quero aqueles 2 garfos ali. 2 garfos de prata portuguesa desse tamanho, mas com um brasão dos Campelos atrás. Entendeu? Porque Felipe foi fidalgo cavaleiro e cavaleiro fidalgo da Casa Real e professa na Ordem de Cristo. Aí, como eu descendo dele por uma das filhas, que era casada com Mendes da Silva, aliás, há um mês atrás, um primo meu, Cláudio de Holanda Cavalcante, aí me telefonou para dizer que tinha achado nos documentos uma que era filha de um Mendes da Silva com Carneiro Leão. E o Mendes da Silva era irmão do tetravô dele, o trisavô, o velho Bacha, Sebastião Mendes da Silva, do engenho Pantorra. E eu tenho uma tela óleo bonita, que é a capela de Pantorra e um carro de boi passando. E era de Carlos Holanda, que era irmão de minha tia e madrinha, foi pintor. E ele, daquela fase dos anos 20, 30, por aí. Eu tenho três telas dele. E, enfim, e aí eu disse para ela, eu só quero um favor seu. Qual é? Você tem que me dizer como esses garfos chegaram à sua mão, porque o nome dela não tinha nada a ver, nem da avó, nem nada. Disse: olha, minha avó, parece que era Lília, era Carneiro da Cunha. Eu disse: como é? E tem esse nome? Aí eu, na genealógica, procurar. Aí achei. A avó dela era trineta do Felipe Rodrigues Campelo, da Torre. Por isso, chegou na mão, porque a avó dela era descendente da filha caçula. E uma coisa interessante que se havia no tempo antigo: as mulheres herdavam as coisas, as joias e as coisas da casa, porque achavam eles uma sequência do direito romano, que se precisasse de dinheiro um dia, podia vender móvel, podia vender joia, porque não trabalhava, né? Isso é do direito romano. E deram tudo para ela. Era Ana, parece que Ana de Nazaré, o nome dessa. E os garfos chegaram por ela, no final. Eu tenho o maior orgulho disso. Está lá o lugar perfeito. Você pegar a carta de brasão de armas, que está do Nobreza e Fidalguia, está na Fundação Joaquim Nabuco, do Felipe, você vai ver que o brasão é exatamente o mesmo. Até o corifel, tudo. Está gravada na prata, atrás. Agora, gravada atrás, entendeu? É como se fosse, você, para botar ele não fica assim, você bota assim. Aí eu saí felicíssimo, até hoje eu sou feliz de ter aquilo. Melhor do que tivesse ficado com a Nossa Senhora da Penha ou uma cômoda daquela, porque dinheiro não importa para mim, o que eu quero é a lembrança.
E essa foi demais. Quando foi depois, um primo de meu pai, papai foi padrinho dele, mas não foi de batismo, foi padrinho de crisma. Mas estudou em Roma, estudou essa coisa toda. Frei Zé Maria, ele gostava demais de mim. E quando meu pai foi visitá-lo, já doentado lá em Goiânia, ele aí papai viu chama o São Benedito, desse tamanho, 70 centímetros. Não é São Benedito, é Santo Antônio de Cartageró, que é uma devoção franciscana que só existiu aqui até mais ou menos meado para fim do século XVIII. Depois desapareceu, mas não é que tinha desaparecido, é porque São Benedito foi beato em 1600 e pouco. Quando chegou em 1818, eu acho que é 18, é que elevaram ele ao altar, quer dizer, transformaram ele em santo. Aí a turma pegava o Antônio de Cartageró, que está apresentando o Menino Jesus, como era negro, aí todo mundo diz assim, São Benedito, São Benedito. Não é. São Benedito é representado, o verdadeiro Benedito, ou está com o Menino Jesus no braço, ou está com a braçada de rosas, assim, também no braço. São as duas representações de São Benedito. Outra qualquer assim, apresentando, é Antônio de Cartageró, que foi muito cultuado pelos franciscanos. Aliás, o IFAM tem um belíssimo Antônio, e eu tenho esse, desse tamanho, que para minha sorte, doutor Antônio de Menezes Drummond, que era casado com uma senhora, tia daquela médica que eu disse do português, lá do Morgado do Tapacurá. Doutor Antônio arrumaram quando houve a Revolução dos Cravos, ele veio embora para cá. E a família tinha isso aqui, era poderosa, aí veio embora para cá. E aí arrumaram uma sinecura para ele no IFAM, e ele dava aulas de restauração também. Foi quando ele deu um curso de restauração, e aí Nilce me pediu emprestado, levou o santo para lá, para descobrir as camadas, e botaram até um sinal confidencial nele. Quer dizer, fura, botou uma peça, depois tampa para ninguém. Porque se um dia for roubado e pintado diferente, transformaram ele em Antônio, aliás, em Benedito mesmo, aí botam tiram a radiografia, sabe o que é aquele ali. E doutor Antônio disse que era de fins do século XVII, início do XVIII, a peça. Está lá, eu muito satisfeito. Mas foi, sim, aí meu pai, quando o Injeção Braz foi vendido, 1942, 43, aí sobravam os santos que tinha eu só vim descobrir muito depois, na sacristia, sobravam os santos. Aí ele deu uma a Frei Zé Maria, outra não sei para onde, enfim. Aí esse dera a Frei Zé Maria, que sempre celebrava lá, porque Frei Zé Maria era primo legítimo de Mário Carneiro Lins e Melo, esse primo nosso que era dono de São Brás. E ele fez, eu fiquei, aí quando meu pai foi visitá-lo, ele já doente, foi com minha mãe e meu irmão, aí papai disse, de quem foi? Orlando, porque o nome dele, antes de ser frade, era José Orlando. De quem foi? Disse, foi lá de São Brás. Se Reinaldo José disse isso, ia ficar louco. Aí eu não teve dúvida, no dia do meu casamento, ele aí me disse, o santo é seu. E eu vibrei, lógico que eu vibrei. Pronto. Aí teve uma parente, você vê o mundo como é invejoso, né? Um mês depois morre o irmão dele. Eu casei em junho e foi em agosto, 2 meses. Morre o irmão dele, que era vigário da igreja do Bom Parto, aqui em Campo Grande. E ela foi quem construiu aquela igreja. E aí estava chovendo, eu com guarda-chuva, estava minha mãe, eu e 2 primas, uma a viúva de um primo nosso e a outra aqui. Aí e Frei Zé, não era 2 primas não. Aí Frei Zé me disse, você ainda não foi buscar o São Benedito? Disse, mas eu vou, não se preocupe, eu não vou, porque eu não queria também, estão nas carreiras. Ainda não foi buscar. Aí virou-se, e tinha de São Benedito, que santo é esse? Ele aí contou a história.
E agora eu dei a Reinaldo José de presente de casamento. Atrás, de costa pra gente, tinha uma prima carnal do meu pai que ouviu. No dia seguinte, 7 horas da manhã para as 8, estava o genro dela com a filha, lá em Goiânia, atrás de querer comprar. Quando ela propôs comprar, Frei Zé Maria disse, eu dei um pinote da cadeira, disse, epa, esse é meu e eu faço dele o que quiser. Tem mais uma coisa, ele foi sempre a pessoa que zelou e que procurou saber dos parentes, das coisas de família, de tudo, mais do que ninguém merece. Pronto, aí foi assim, e ficou comigo. Aí levou um ano para restaurar, tinha não sei quantas camadas de tinta, e o outro é uma novela também. Eu já saí de família, estou fazendo as histórias. O outro é um Cristo de 1 metro de altura, eu tenho, lindo, lindo. Eu tenho a impressão que esse Cristo, porque tem uma assinatura atrás. Pelas letras, parece ser coisa de Manuel da Costa Amorim, aquele que fez o Bom Jesus dos Passos. E outras imagens aqui a igreja tem. Esse foi o seguinte, esse era um primo carnal de meu pai, legítima mãe, e que era, esse estudou em Roma também. Coitado, foi para lá com 11 anos de idade, eu tenho o retrato dele de fradinho pequeno, com 11 anos, uma coisa horrível, mandar para a Europa para ser frade. Que terminava na marra, sendo frade na marra, né? Mas o bicho era tão inteligente, Frei Manuel, que ele foi prior dos Carmelitas em Londres. Foi prior em Londres, para você ver. Ele era... Todo mundo queria que ele visitasse, fosse a casa, porque era uma conversa agradabilíssima, brincalhão, ótimo, ótimo, ótimo. Ele ia muito para o engenho de meu tio lá. Aí gostava, aí as minhas primas disseram, ele tirava enquanto os franciscanos usam um cordão, né, um burel, o carmelita usa um cinto bem largo, bem largão. Aí ele pegava as meninas, botava ali e apertava, brincava tanto com a gente lá no engenho, enfim. Frei Manuel aí recebeu de quem? Aí já foi, quando venderam Pau Santo tinha sido do Carnelião, o Brás Carnelião, Barão de São Brás, que é bisavô de meu pai, bisavô paterno. Essas colunas que existem aí fora de ferro, e aquela grade não, mas as colunas foram de lá de Pau Santo, do Jardim de Pau Santo. Eu fui lá e aproveitei aqui. Enfim, quando eles saíram, em 1935, do engenho Pau Santo, que era o engenho do Barão, aí deram esse Cristo para Frei Manuel e um cálice de prata dourada dessa altura, século XVIII, com a patena. Aí eu sou inculcado, né? Aí fui atrás, aí ele disse, meu filho, eu dei para lá para o convento de Princesa, que ele foi vigário de Princesa um bocado de tempo, no convento do Carmo de lá. Dei para a Princesa, mas deixei lá pedir para rezar pela família, eu não me conformei. Aí eu contei para as irmãs dele, as irmãs dele, se você quer, é seu, você que dá valor a isso. Aí eu corri na garagem, bati logo um documento, delas duas, ele já tinha morrido, delas duas, passando para mim o Cristo, né? E as duas assinaram. Peguei a assinatura das duas e lá vou eu. Veio que são as coisas, 1971. Saio daqui às 4h30 da manhã. Agora tu pensa o que é a gente levantar, mudar de roupa, correr para 4h30 da manhã, o ônibus já está saindo aqui nas 5 pontas. Eita, sabe que hora eu fui chegar lá? 5 horas da tarde. Porque ia um comboio, que depois foi que eu vim saber. Quando o exército estava indo para o Araguaia, para combater aquela turma do Araguaia, aí ia, assim, 4 caminhões com garajal de galinha. 4 caminhões. Ia mais 2 caminhões com 3 ordens de fogão, um em cima do outro, tudo amarrado, né? Era coisa. Agora aquela fila imensa e o pobre do ônibus ia devagar. Quando chegou em Arco Verde, foi que aí eles entraram, ficaram na beira da pista, e aí a gente pôde passar, foi que aí o ônibus correu mais um pouco, e eu cheguei 5 horas da tarde, e coisa, eita viagem longa, Muriçoca eu vou.
Vou lá para... Quando eu cheguei, Frei Alberto, que esse aqui era afilhado de batismo de papai. Frei Alberto era o vigário na época, prior. Aí disse, não, ainda está cedo, vamos lá no Colégio das Freiras. A gente chega lá e quem disse que achava o Cristo? Não achava de jeito nenhum. Não achava. Foi quando aí uma freira era mais velha, disse, fulana, não é aquele que está lá no museu? Aí a gente andou para o museu. O museu era um quartinho de nada, onde tinha um guarda-roupa daquele de 2 portas enorme, de vinhático. E quando eu olhei, disse, olha ele aí, um espaçozinho, aqui está o guarda-roupa dessa largura, o espaço de 2 palmos, entre a parede e o guarda-roupa. Botaram o pobrezinho do Cristo assim, ó, empurraram ele ali de banda, não estava totalmente pintado de decapê, cor de marfim. Totalmente, mas era cabelo, era tudo. Resultado, Nilce levou 2 anos restaurando, porque ela tirava de camada, né? Aquelas camadas, devagar. Ela encontrou ainda 5 rubis, bem pequenininhos. O rubizinho que eles tinham foram roubados em Goiânia, quando o Frei Manuel estava com ele em Goiânia. Aí restaram 3, bem miudinho. E ficou isso. E tinha quer dizer, no corpo da cruz e tudo, eram 3 camadas. E no Cristo eram 2 camadas para poder atingir o original, entendeu? Mas ele é bonito. É uma Mas peça. foi restaurado? Foi totalmente restaurado. Quer dizer, restaurado porque tirou-se aquela pintura. Agora, a prataria, tem feito umas canequinhas assim, um negocinho. Assim, ó, já dos lados, na ponta do braço, né? Tem isso aqui. Agora, aqui saiu um desenho assim, e feito. Eles pegaram, mexeram tanto que arrancaram, de um lado e do outro. Só tinha um copinho. Aí eu mandei fazer na época, eu peguei uma moeda de 2.000 réis, daquela 2x que tinha em prata, e mandei fazer por um cara lá na Rua das Águas Verdes. Mas, rapaz, ficou tão ruim, eu não gostei não, de jeito nenhum. Isso em 71. Quando foi agora, eu levei para Dona Marli, lá em Igaraçu. Dona Marli era Orives, daqui, junto do consulado americano. Ela está fazendo uma paciência de Jó, porque a única coisa que restava da prataria era a insígnia, e Jesus Nazareno Rex e o de ouro. É o que restava. Eu digo, você copia o que o cara tinha tentado fazer em 71. Copia as pontas aí, porque tem aquele trabalho assim. E é o que ela está fazendo. Ela mostrou a beleza. E o resplendor não existia mais. Eu comprei em Zé dos Santos, um resplendor grande para ele. Mas é uma beleza. Minha filha está querendo levar para São Paulo, mas eu tenho uma pena enorme, porque é a arte de Pernambuco que vai embora daqui. Entendeu? Porque eu tenho certeza que aquilo dali é do cara que fez o Bom Jesus dos Passos. Tem aquelas letras assim. Enfim, eu terminei sem parar de falar. Agora, como eu disse a você, todos continuaram, os Carnelião sendo comerciantes. E por ser comerciante, veja que são as coisas. Manuel Carnelião, o primeiro que veio para cá, chama os sobrinhos para vir embora para aqui. Vieram 3 sobrinhos. Acredito que todos os 3 estiveram aqui no Recife. Um veio para cá e a prima já estava viúva do Rodrigues Campelo, que foi assassinado, ele na árvore genealógica chamada de Mato Grosso, porque quando o Conde dos Arcos veio de Goiás para cá, veio de Mato Grosso para cá, veio por terra, levou 5 meses por terra para chegar aqui. E veio com eles dizem na genealogia, soldadesca do Mato Grosso. E pegaram a briga, e o comandante da guarnição era o Virgínio Rodrigues Campelo, foi desapatar, coitado, levou a estocada e dela morreu. O pai, Manuel, naquela época só tinha um secretário, era o secretário do capitão-general, governador da província.
E aí deu um bolo que o capitão-general mandou prendê-lo, o escândalo que ele fez por causa da morte do filho. Enfim, ela aí vai depois casa com esse Carneiro Leão. A viúva do Campelo. Primo legítimo dela, Carneiro Leão. Aí ela teve, aí diz, uma filha. Não, eu encontrei no projeto Resgate do Barão, projeto Barão do Rio Branco, Resgate chamado. Eu encontrei um Manuel Neto Carneiro Leão Filho. Eu acho que meu pai tinha umas coisas assim meia. Aí dizia, quando foram botar meu nome de Reinaldo, aí minha mãe ele não queria de jeito nenhum. Na minha família, se botar o nome do pai, esse filho vai servir de desgosto para o pai, não bota. Aí começaram a ver se achava lá pastor, papai arretou-se, aí papai disse, ô Maria, bota José, porque José e Maria tapa qualquer buraco. Pronto. Aí eu tenho José no nome para diferenciar dele, entendeu? É assim. Mas ficou como sendo uma filha única, que era Ana Isabel Brígida Carneiro, a primeira Ana Isabel da família. E aí uma sucessão de Ana Isabel, impressionante. É impressionante. É Ana Isabel e Francisca Teresa, que minha mulher tinha horror. Eu digo, se eu tiver outra filha, vai ser Francisca Teresa. Ela tinha horror. Disse, não vai de jeito nenhum. A do Francisca. Enfim, ele comprou o engenho São Brás no Cabo, que estava desde a Guerra Holandesa a monte, como Evaldo diz. A monte quer dizer de fogo morto. Era do governo, o governo tinha tomado. Ele aí compra São Brás, fez uma senhora capela, que era conhecida, ao ponto que tem um viajante inglês. Pronto, eu acho que aquele livro de Robert Sutton, uma coisa dessa, ele diz, o Cabo de Santo Agostinho tem duas grandes igrejas, a da vila, que é dedicada a Santo Amaro, e a da capela do engenho São Brás, a 11 quilômetros. Pronto, diz isso para você ver. Deixaram tudo aqui, se acaba de deixar cair. Hoje é uma ruína. Enfim, eu quando estive lá a última vez com a filha de Marilyn, de minha Glorinha, pouco ano antes dela morrer, o que eu pude tirar de um dos altares que ela restaura, eu trouxe, está lá no menino que restaura, para ver se ele arma uma espécie de altar. E esse eu quero dar para o Museu de Arte Sacra dali de Olinda, que pelo menos fica agora. O São Brás deram para, não sei porquê, a família inculcou que tinha que ser da Fundação Joaquim Nabuco. Está lá na fundação, porque a fundação restaura, até hoje não restaurou, até hoje, nem vai restaurar. Enfim, e eles aí viraram também gente de engenho. Mas como ele tinha mandado chamar três sobrinhos, aí vieram Manuel Neto, o irmão Antônio Neto e um primo Brás. O que aconteceu? Manuel Neto continuou aqui no comércio e na cana-de-açúcar. Antônio Neto viajou para as Minas Gerais, para Paracatu do Príncipe, e Brás foi para o Rio de Janeiro. Ao ponto que nosso sócio e confrade Virgulino diz assim, danou-se, fechou o ciclo econômico. Quer dizer, a cana-de-açúcar, os diamantes e o alto comércio no Rio de Janeiro, porque ele foi comerciante de escravo, o Brás. Brás não é conversa minha não, você pega os livros, qualquer livro. Brás foi o homem mais rico do Brasil naquela época. Brás, que era primo legítimo do Manuel Neto. Brás era filho de... como era o nome, meu Deus? Manuel Martins Carneiro, que já era primo, e a mulher era... Ai, meu Deus, aí tá difícil. Agora, o Manuel Neto era filho de outro Manuel Carneiro, Serafina Carneiro Leão. É justamente esse povo dessa quinta que eu digo do deslumbramento. Ele veio embora para cá. Agora, morreu muito rico, mas foi assassinado, Manuel Neto. Aliás, perdão, já estou confundido. Ele teve uma filha
que casa com Antônio de Souza Bandeira. É aí onde entra o de Souza Bandeira, Antônio de Souza Bandeira. Antônio de Souza Bandeira, já aí foi George também, que foi descobrir. George foi procurar coisa da família, quando ele chegou em Viana, que abriu o livro mais antigo de batismo que tem, disse rei, por incrível que pareça, na primeira página está o batistério de Antônio Rodrigues Campeiro. Eu digo, é isso mesmo, ainda bem. E a gente agora sabe até a data que ele nasceu. E aí, esse Antônio de Souza Bandeira, George foi fazendo, sabe aquele trabalho de tratos e mofratas que George fez? Foi fazer esse trabalho e tratou dos comerciantes, do comércio daqui, de tudo. E encontrou que ele foi ao Motacé. Ao Motacé era aquele cara que cuidava de pesos e medidas. E acontece o seguinte, que depois do jantar era 2 horas da tarde, o jantar. Entre 2 e 3 horas era o jantar. Porque depois... não, é isso mesmo. Depois tinha a ceia, que era lá para as 5h30, 6 horas era a ceia. E aí estava ele, o vigário do cabo, que ia celebrar no dia seguinte na capela, e estava um marchante que veio comprar carne, comprar gado. E aí ele virou-se, ele que tinha tomado posse, ele só passou 7 dias com o Motacé. Depois, com as conversas de George, eu fui ver, dá exatamente isso. Porque diz assim, a genealogia diz, num dia de sábado, depois de jantar, em 1778. Aí ele disse assim, o padre virou-se e disse, ô coronel, como é que o senhor permite esse caba na sua frente, coberto, quer dizer, de chapéu? Aí ele pegou a bengala, bateu, sei lá, rebenque, sei lá o que, bateu e derrubou o chapéu do homem. O homem não teve dúvida, puxou a peixeira, foi uma só, rasgou a barriga dele. Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando o dia amanheceu, a mulher dele tinha sonhado que viu o marido caído embaixo, no terraço embaixo, com a barriga rasgada, aparecendo doce de laranja. E ela chegou na copa, viu que tinha doce de laranja que as empregadas tinham feito. Aí ela disse, esconda esse doce de Antônio, porque eu tive o sonho, contou em detalhes o sonho. Aí ele, eu acho que descobriu o doce, então ameaçou as empregadas e trouxeram o doce de laranja. Eu sei que quando o homem rasgou a barriga dele, que ela ouviu gritar, ela estava dormindo de tarde, ouviu a gritaria, ela disse, quando desceu, a cena que viu foi a cena do sonho. Da barriga rasgada, o marido caiu bem. Aí mandam o cabra Timóteo, que era o homem de confiança deles, avisar aqui no Engenho Timbó, é hoje paulista, avisar em Timbó, o irmão dele, que era vigário também, era Bernardo Raimundo de Souza Bandeira, avisar o que tinha acontecido. Quando chegou, olha, altas horas nós você ir do cabo a cavalo, naquela época era fogo. Ele deve ter levado umas 5 horas de viagem. Quando ele chegou já noitinha, de noite, e bateu, o padre estava... Quando bateu, o padre disse, é Timóteo quem bate, não é? É, sim senhor, seu vigário. Isso foi meu irmão que foi assassinado depois de jantar lá em São Brás. Isso foi isso mesmo. Ele tinha tido o mesmo sonho da cunhada, mas depois do assassinato. Mas, rapaz, isso daí ficou na memória da família, de tal modo que eu ouvi essa conversa, essa história. Os meninos netos de Mário Lins e Melo, eles falavam logo, aquele que foi assassinado em São Brás, aí já sabia, todo mundo falava. É impressionante.